Gente, antes de continuar, eu quero só avisar que esse vídeo vai falar sobre abuso sexual. Então eu quero deixar esse alerta de gatilho e também informar que a carta do seguidor foi editada para suprimir alguns trechos mais difíceis, mais dolorosos. Tenho 31 anos, gay, passivo. Com menos de 10 anos de idade, fui abusado por um amigo de família. Ele era adolescente, não lembro a idade. Ele apenas chupou meu pênis na ocasião, que foi só uma vez. Eu era criança e não entendi o que tinha acontecido. Aos 14, 15 anos, tive a minha primeira relação sexual. Eu o conheci num bate-papo online e nos encontramos dentro de uma mata fechada. Loucura, eu sei. Não teve carinho. Eu o beijei, mas ele não curtia muito, então ele me virou e me penetrou. Foi com muita força, muita dor. Hoje eu entendo que foi uma violência. Não sei bem o que eu pensava na época sobre o que seria o sexo, mas não pedi para parar por achar que aquilo era o sexo que eu tanto queria. Ele terminou e falou que não iria me ver. Questão de sigilo, até por sermos de cidade pequena do interior, e mais tarde descobri que ele era da igreja. Novidade, né? Me senti estranho ao chegar em casa e com o passar do tempo, esse trauma ocasionou o meu maior problema com o qual eu convivo. Embora eu seja passivo, eu sinto atração por homem ativo que tenha dificuldade de ereção ou que tenha micropênis ou que ejacula precocemente. Um verdadeiro tabu no mundo gay. Sei que um passivo tradicional não buscaria um homem assim para se relacionar, porém eu curto realmente isso. Pensei que fosse uma fase que iria passar e que eu iria me tornar normal por querer um homem ativo tido como normal, não como a forma que eu busco. Já tive experiências com homens sem ter esses problemas e por mais que houvesse carinho e sentimento envolvido, o trauma ainda fala mais alto. Não consigo e não sinto prazer. E quando tive experiências com um homem ativo que tivesse algumas dessas características que busco, se não todas, aí sim tive prazer. Não curto humilhar o cara assim, porém o problema dele é a minha atração, é o que me atrai. Busco incessantemente encontrar algum cara assim para desenvolver um vínculo afetivo com o intuito de casar e ter uma vida a dois. Porém é super difícil e complicado achar um cara assim, visto que isso é algo bizarro no mundo gay e até no mundo hétero também. Já fiz terapia, me ajudou um pouco. Muitos riem, zombam, xingam e preferem julgar por eu querer tal coisa. Pode parecer uma loucura, tempestade num copo d'água, mas é isso. Ainda vivo em busca de um cara, um amor que me compreenda, mas sei que é bem difícil mesmo de achar. Queria que você abordasse meu tema, sei lá, talvez até uma forma de saber se sou sozinho assim ou se tem outros como eu. Creio que se abordarmos isso, poderia ser uma forma de desabafo, alívio e apoio emocional. Difícil, né? Eu fiquei bem mexido quando eu li esse e-mail e conversei bastante com esse seguidor. Eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer ou não esse vídeo, mas ele pediu muito que eu fizesse para ele se sentir menos sozinho e se sentir ouvido. Ele está contando não só com essa possibilidade de talvez encontrar esse parceiro que ele tanto quer, mas de encontrar outros caras como ele. Porque no final é isso, né, cara? A gente só quer se sentir menos sozinho no mundo. A gente sempre acha que o nosso problema é só nosso, ninguém tem igual. Então a gente busca essa possibilidade no outro, né? Essa identificação, essa troca. Mas antes da gente falar sobre micropênis, que eu sei que é um tema super sensacionalista, né? Causa curiosidade nas pessoas, eu acho que esse relato dele tem vários outros assuntos misturados que são super importantes a gente conversar também. Meu nome é Marcel Nadali e aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Agora a gente tem vídeo todas as terças, sextas e domingos, então para não perder nada já se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações, isso é super importante. Eu aumentei aí para 3 dias na semana porque esse canal segue na batalha para crescer, para monetizar melhor, para produzir conteúdos melhores para você e eu não consigo fazer isso sem a sua ajuda. Se você acredita no meu trabalho, acredita que eu faço um bem para a comunidade, vem se tornar um apoiador do canal. Em troca eu te ofereço estreias antecipadas, vídeos exclusivos, o Cineclube Gay Nerd, né, onde a gente discute também filmes gays todo mês. E claro, o nosso grupo no Telegram, onde você vai ter um canal direto para conversar comigo e com os outros apoiadores. Se você está procurando caras incríveis para conhecer, gente muito bacana, gente que está fazendo amizade, gente de coração aberto, o grupo do Telegram é o canal para isso. Quer saber mais? É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Lá você pode ver os 3 níveis de apoio e os benefícios de cada um deles. E para quem se sentir mais à vontade, também pode fazer uma doação via Pix, quando e quanto você quiser.
todo valor, ajuda demais. A chave é canalgaynerd@gmail.com e esse também é o e-mail para você me mandar sugestões, críticas, desabafos, que nem esse seguidor aí. Esse e-mail do seguidor me deixou muito reflexivo durante bastante tempo. Eu acho que ele ressalta vários temas que a gente precisa discutir, não só como comunidade gay ou LGBTQIA+, mas como sociedade também. Primeiro, o abuso sexual entre meninos. Quantitativamente, ele é menos frequente do que o abuso de meninas, mas ele existe. E ele deixa marcas para sempre, como a gente vai falar nesse vídeo. Esse ano a gente teve 2 séries na Netflix que abordaram esse tema e ajudaram a reacender essa discussão, né? Que foi Bebê Rena, lá em abril, que foi um fenômeno, e agora a nova temporada de Monstros, né? Que é sobre os irmãos Hernandes. E nas duas a gente percebe como as pessoas ainda não estão prontas para aceitar que meninos também podem ser vítimas e como isso mexe com a saúde mental, com a autoestima, com a saúde sexual dessas pessoas. O outro ponto do relato dele que chamou muito minha atenção foi quando ele disse: eu ainda não sabia muito bem o que era sexo. E foi esse desconhecimento que deixou ele vulnerável para receber essa violência, até para normalizar essa violência enquanto estava acontecendo. Eu não sei nada, sexo deve ser assim mesmo. E isso só reforça o quanto a gente precisa ter educação sexual nas escolas. As famílias não vão falar sobre isso, as escolas precisam falar. Educação sexual não é para ensinar as pessoas a transarem, não é para ensinar a posição sexual, não é para estimular as pessoas a transarem, é exatamente o contrário. É para explicar o que é sexo seguro, o que é sexo saudável. Exatamente para a pessoa ter a consciência naquele momento de que, opa, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é certo e eu não vou aceitar. Quantos e quantos casos de abuso poderiam ser evitados dessa maneira? Outro elemento clássico aí no relato do seguidor é a do gay enrustido que se passa por hétero na igreja, né? E depois resolve os seus desejos da pior maneira possível, às escondidas. Quando a gente fala sobre liberdade sexual, quando a gente luta por aceitação social, é exatamente porque a repressão causa comportamentos como esse. Quanto mais você estigmatiza a homossexualidade, o sexo homossexual, mais você tem gente não só infeliz, mas gente perpetuando esse ciclo de frustração, de raiva, de violência que vira violência sexual. E olha o tamanho do impacto que isso teve. Para esse cara aí da igreja foi só uma transa no meio do mato, né? Ele foi lá, se resolveu e a vida continuou. Para o seguidor foi um trauma que está atormentando ele há 16 anos. Ele literalmente levou para o resto da vida. Eu não tinha como iniciar essa conversa com ele sem dar a primeira e mais importante recomendação de que ele precisa voltar para a terapia. Ele já disse aí que tentou e não ajudou muito, mas isso pode ter vários fatores. Às vezes era um terapeuta que não estava bem preparado para lidar com esse tema, não era um bom profissional, ou talvez o seguidor simplesmente quis um resultado que viesse com rapidez, com clareza, né, com pragmatismo até, né, uma coisa assim, pá, tá pronto. E gente, mesmo para assuntos menos impactantes, a psicoterapia já é um processo super lento, super difícil para lidar com família, com relacionamento, com solidão, com trabalho, né? Eu fiquei 5 anos na terapia falando de carreira. Então imagina para um evento profundamente traumático como um abuso sexual. Não tem como ser instantâneo. Muitas vezes vai ser um processo que vai levar a vida toda. Não é que você consegue apagar o que aconteceu, né? Aquilo não vai ser mais relevante para você. Mas você aprende mecanismos para lidar com isso, para lidar com o que aconteceu e para não deixar que esse evento seja um fator tão determinante nas suas decisões, nos seus desejos. E, infelizmente, é quase como pensar como uma doença. Se você tivesse uma doença crônica, que você precisasse tomar um remédio para o resto da sua vida, para poder ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais plena, você tomaria, certo? É a mesma coisa. E essa coisa do trauma que determina um desejo, é importante a gente falar também, porque aqui a gente entra naquele terreno confuso do que é um desejo natural, entre milhares de aspas, e o que é um desejo artificial, né, que foi fabricado a partir de alguma decorrência na sua vida. A gente não poderia simplesmente dizer, ele gosta de micropênis, gosta de ejaculação precoce. Isso não pode ser um fetiche dele, não pode ser uma parte da sexualidade dele? Primeiro porque não é uma parte da sexualidade dele. Aparentemente é o todo da sexualidade dele. E segundo, é leviano a gente colocar desse jeito porque fetiche não pode te causar angústia psíquica, né? Não pode limitar as suas possibilidades sociais, afetivas. E é exatamente isso que ele descreve, que ele já teve relacionamentos com caras que eram
carinhosos, que eram gentis, que eram bons parceiros em teoria, mas não foi pra frente exatamente por causa disso. Ele mesmo coloca nas palavras dele, o trauma falou mais alto. Então, de novo, quem tá regulando a vida dele é o trauma, não é ele mesmo. Ele não tá feliz. Um dos motivos pelo qual eu achei esse um bom tema, né, um tema instigante, é porque ele bate de frente com o falocentrismo da nossa comunidade, né? O endeusamento do pau grande e tal. Mas, na verdade, é a mesma coisa, só que com um sinal trocado. Se a gente acha problemático um cara querer ficar com outro cara só porque ele tem pau grande, né? Sem considerar o caráter dele, a personalidade, as outras habilidades na cama, enfim. Se a gente acha isso problemático, por que a gente normalizaria um cara querer ficar com outro cara só porque ele tem pau pequeno? Um relacionamento não pode ser determinado por uma centimetragem, por uma régua, até para evitar situações problemáticas também, né? Por exemplo, digamos que ele encontre uma pessoa com essas características que ele está querendo. E se essa pessoa for uma pessoa péssima, né? Uma pessoa mal educada, cruel, tóxica, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar com esse cara? Vai se agarrar nessa relação abusiva simplesmente porque talvez ele não encontre um outro cara que tem micropênis? Então veja bem, assim, a psicoterapia não está aí para redeterminar as suas preferências sexuais, os seus desejos. Ela está aí para ampliar a sua percepção de modo que você possa tomar decisões e se permitir envolvimentos emocionais para além desse único fator determinante. Seja lá que fator determinante for esse. A gente está falando de micropênis aqui, que é um caso muito excepcional, mas tem vários outros. E a psicoterapia serve também, inclusive, para ressignificar o que é essa intimidade sexual no caso dele. Porque tudo que foi descrito nessa mensagem, e eu ainda cortei bastante coisa, não coloca o sexo como um ato de prazer, um ato de conexão com essa outra pessoa, de entrega, mas sim como um ato de controle. O principal objetivo dele é não permitir que aconteça de novo aquilo que aconteceu no Matagal quando ele tinha 14 anos. E esse medo é perfeitamente compreensível, óbvio, mas isso não é um sexo saudável, não é um sexo pleno. É um sexo preso no passado, numa circunstância do passado, numa pessoa do passado, sem considerar, sem abrir espaço para as circunstâncias e para as pessoas do presente. E o último ponto que eu gostaria de discutir é quando ele diz que se sente sozinho, não só em relação a esse namorado que ele está procurando, mas em relação à nossa comunidade. Ele se sente bizarro porque ele é um passivo que gosta de tudo aquilo que é o extremo oposto do que a comunidade gay valoriza. O ativo dotadão, que tá sempre duro, né, que domina a transa, que demora para gozar. Então, quando eu venho aqui no canal conversar sobre as nossas fantasias, os nossos desejos, ou o modo como a gente categoriza as pessoas, o modo como a gente lida com o sexo em geral, não é porque o seu jeito está errado e você precisa mudar, precisa se desconstruir. Eu só quero que a gente consiga criar um ambiente de conversa que seja mais inclusivo, que todo mundo possa se sentir parte, que não seja aquela conversa monolítica, repetitiva, opressiva, que só valoriza um tipo de homem, um tipo de corpo, um tipo de sexo. Se for um sexo saudável, um fetiche saudável, né, que não causa angústia psíquica, tem espaço para todo mundo. Deveria ter espaço para todo mundo. Então você pode ajudar nisso. Você gosta daquilo que você gosta, do jeito, do sexo que você gosta? Beleza, tá ótimo. Mas não ironiza o seu amiguinho que gosta de algo diferente. Não pratica o sex shaming, né? O envergonhamento da outra pessoa, fazer a pessoa se sentir constrangida por causa do tipo de sexo ou do tipo de pessoa que ela curte. Você vai ver que no final isso vai beneficiar todo mundo, inclusive você mesmo. Gente, agora eu tô numa dúvida profunda aqui e eu quero muito a sua opinião aí nos comentários. Tem uma parte de mim que considerou genuinamente tentar fazer uma ponte entre esse seguidor aí e algum outro seguidor do canal que tenha micropênis ou ejaculação precoce, enfim, que eventualmente esteja assistindo esse vídeo. Porque a gente sabe que a sociedade também é super preconceituosa com essas pessoas e de repente esse cara tá aí sozinho e também querendo se conectar com alguém que não só não vai se importar que ele tem essas características, como vai achar essas características um bônus, algo melhor ele ser assim. Então, se essa pessoa mandasse um e-mail para mim, eu podia mandar para esse seguidor. Mas, por outro lado, isso também seria mascarar o problema desse seguidor, né? Porque o papo todo aqui foi ele voltar para a psicoterapia para começar a entender o sexo para além desse impeditivo. Então, eu estaria facilitando para esse cara ser mais feliz agora, mas a gente estaria resolvendo só um sintoma e não o problema em si, não a causa desse sintoma. Fora que, de novo, né, como eu falei, o fato desse cara ter um micropênis não significa que esse namoro vai ser bom, vai ser saudável. E aí, o que você acha que eu deveria fazer? Você acha que eu deveria fazer essa ponte? Gente, agora mudando de assunto, vamos para
a agenda completamente maluca, agitadíssima que o Gay Nerd vai ter nos próximos meses. Você que é de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, você tá sabendo que vai ter encontro do Gay Nerd aí na sua cidade? Pois é, se você quer me conhecer ou principalmente conhecer outros gays, né, se divertir, fazer amigos, sem aquela pressão chata de bar, de balada gay, essa é a sua chance. Em São Paulo vai ser agora, esse mês, dia 20 de outubro, na Ludus Luderia, como sempre, e os ingressos estão disponíveis nesse QR Code que está aparecendo na tela. No Rio de Janeiro vai acontecer dia 3 de novembro, 2 semanas depois, na Game of Boards, e os ingressos estão praticamente esgotados. A última vez que eu dei uma olhada tinha 5 à venda, então corre para garantir o seu. O QR Code é esse que está aparecendo na tela, mas eu também vou deixar os links no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. E em Salvador, vai ser no mês seguinte, dia 27 de dezembro, na São Jogue, mas esse eu nem comecei a vender ingresso ainda. Mas se você é aí de Salvador, vai estar aí pro Réveillon, eu vou estar também, já deixa anotado na agenda. Me segue lá nas redes sociais para ficar sabendo do início da venda dos ingressos e também para receber várias dicas de cultura pop LGBTQIA+. Te vejo no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.